A paz do Senhor, vamos para a nossa leitura de Mateus. Pega a sua Bíblia e o seu caderninho para anotação. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o rei dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento em 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo o recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Nessa parábola, as figuras de autoridade, como o dono da fazenda, ele simboliza Deus. Israel era um povo dividido, entre a lavoura, trigo, porque é vinha, e pelo pastoreio, porque também tinha bastante pastores entre os israelitas. O que significa 1 denário? 1 denário era o salário de 1 dia de um trabalhador. Podemos dizer assim, quem vai fazer faxina, alguém que vai fazer alguma reforma, alguma coisa, cobra por dia. E essas pessoas às vezes cobram 100, 150 reais. É mais ou menos isso. O dia de trabalho era dividido em 4 partes de horas, De 3 em 3 horas. Então, eu ficava assim das 6 às 18. 6 da manhã às 18 horas da tarde. Por isso que você vê horários quebrados. Ele saiu de manhã, depois ele saiu por volta das 9, depois ele saiu por volta do meio-dia, depois às 3, depois às 5 de novo. Então, o dia ele era quebrado, tinha intervalos para eles. E você vê que quando o dono da terra foi conversar com esses trabalhadores, ele combinou 1 denário para cada um. Só que eles aceitaram e assim fecharam o acordo. E o dinheiro, foi o que ele falou, o dinheiro era dele, Ele poderia dar ele poderia dar 1 denário sem ninguém trabalhar. É dele o dinheiro, ele faz o que ele quer. Ele poderia emprestar, ele poderia contratar, como ele contratou. 5 horas da tarde, o cara trabalhou 1 hora só e ganhou 1 denário. Saiu no lucro? Saiu. Ou talvez não, porque ele perdeu tempo esperando alguém contratar. Ele ficou lá sentado o dia inteiro. Às vezes ele poderia fazer outra coisa e ele ficou ali sentado esperando alguém contratar. Então talvez não foi tão perdido assim, porque ele queria trabalhar, mas ninguém
o chamou. E também falou, né, nos versículos anteriormente que a gente leu, nos capítulos, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pela disposição e o coração, a intenção do coração. O que a gente pode ver, né, nessa passagem? Que a gente já viu anteriormente nos outros capítulos, né? Eles estavam se sentindo melhor. Eles estavam se sentindo mais importante, ou talvez que deveriam receber muito mais. Assim, somos nós dentro da igreja também. Às vezes eu tô há muito tempo dentro da igreja, há mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, e acho que eu posso tudo. Acho que eu tenho que receber tudo, eu tenho direito a tudo. É só um exemplo. Isso dentro do... É porque nós estamos falando no contexto da igreja, né? A gente... Aqui é um devocional exatamente para as crianças dentro da igreja. Então, a mesma coisa dentro de uma empresa. Às vezes a pessoa está 30 anos dentro de uma empresa, 20 anos dentro de uma empresa, que ela se acha dono, né? Então, as pessoas, elas têm direito. O dono tem direito de fazer o que ele quiser com a empresa dele. Assim é Deus. Deus tem direito de fazer o que ele quiser. A pessoa aceitou Jesus ontem e está sendo batizada hoje. A pessoa aceitou Jesus e na mesma hora foi batizado com o Espírito Santo. Aí tem aquele cristão há muitos anos dentro da igreja que nunca foi batizado. Aí ele fica bravo. Mas por que ele foi batizado e eu não? Porque Deus quis assim. Ou porque assim que ele aceitou Jesus, ele teve um coração tão quebrantado, um coração tão entregue ao Senhor, coisa que você não teve durante 30 anos. É mais ou menos isso. As pessoas às vezes têm medo de se entregar ao Senhor. Tem medo, tem vergonha, né, da aparência, o que vai acontecer quando falar, ou o que... Não, a pessoa simplesmente quando aceita Jesus, ela se entrega, ela tá ali com o coração quebrantado, ela tá... Tem pessoas que às vezes vêm muito tristes, muito destruída, a vida acabada. Então a pessoa já tá ali quebrantada daqueles problemas do dia a dia. E quando ela se entrega nos pés do Senhor... É alguém como se estivesse abraçando. É o pai pegando o bebê no colo quando cai. É mais ou menos isso. Então a pessoa está ali com aquele coração quebrantado. Então é muito mais fácil do Espírito Santo trabalhar. É muito mais fácil ser liberto. É muito mais fácil ser transformado. Mesmo, chegou ontem, já está trabalhando. Mas por quê? Porque foi muito mais fácil trabalhar do Espírito Santo. Quando você pega uma obra para fazer... É muito mais fácil você fazer uma obra do zero do que você quebrar paredes e ir adaptando aquela casa, reformando. É muito mais fácil. Você pode conversar com qualquer pessoa que trabalha na área da construção civil. É muito mais fácil você fazer uma casa do zero, levantando, fazendo os alicerces, preparando o terreno. Você não tem obstáculos. Pode aparecer um ou outro, uma pedra ali. Você só muda o projeto. Mas no dia a dia, para você refazer uma casa, a estrutura de uma casa, é muitos problemas que aparecem, né? Então, é a mesma coisa dentro da igreja, dentro do ambiente cristão. Aqui o dono da vinha representa Deus dentro da igreja. A casa é dele e ele dá conforme ele quer. Ele chama nós trabalhadores para a vinha. Ele chama os ceifeiros para vir fazer a colheita, né? Então, para fazer o plantio, nós estamos aqui. Nós temos que estar dispostos na presença do Senhor para levar a palavra, para trabalhar para Ele, para servir na igreja, para fazer o que é preciso. Tem trabalho para todo mundo. Basta você se dispor. Então, a mesma coisa é o trabalhador. A pessoa chegou ontem, mas está fazendo tudo. Por quê? Porque ela se dispôs. E tem pessoas que estão acomodadas, ficam ali, não querem saber. Pode até trabalhar duro, mas às vezes trabalha murmurando. Às vezes, eu só quero isso, então tá bom pra mim. Então, não tem aquela vontade de crescer ou de fazer ou melhorar. Ou realmente fica com inveja do outro. Isso que é difícil. Mas Deus fala, é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E é o que ele fala.
Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha que beleza. Aqui Jesus está outra vez, é a terceira vez, como o enunciado está nos dizendo, que ele prediz, ele conta para os discípulos sobre a sua morte e fala agora sobre a ressurreição. Porque nos outros ele estava falando sobre a morte. Aí no segundo ele veio e falou sobre a traição, né? Que ele seria traído. E no terceiro ele dá mais detalhes, né? A gente vê que ele fala: se entregue aos sacerdotes e seus escribas. E será condenado à morte, né? Aí ele fala, ele vai ser zombado, açoitado, crucificado. Então, ele conta agora detalhes que ele vai passar. E depois que ele vai ressuscitar. E hoje ele vive. Glórias a Deus. Aleluia. Versículo 20. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou bebendo? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A mãe de Tiago e João, o nome dela é Salomé. Então, nós podemos ver ela sendo citada em Lucas, em João, em Marcos também, por esse nome, Salomé. Então, uma das mulheres que esteve ali na morte, na ressurreição, na limpeza do corpo de Jesus, quando elas foram lá para fazer, né? E não o encontraram, Salomé estava junto. Alguns teólogos, historiadores dizem que Salomé era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, por isso que talvez Jesus tinha essa proximidade, essa intimidade muito grande com Tiago e João. Então, ela vem pedir para Jesus um lugar, né, do seu lado para os filhos dela. Só que é algo que Jesus não pode conceder. Isso é Deus que determina. Anteriormente, no versículo anterior, Jesus já havia falado, né? Teria 12 tronos e eles estariam junto a ele. Jesus já deu o lugar deles, só que eles queriam um lugar maior, um lugar de destaque ao lado de Jesus. E com isso, você vê que alguns se incomodaram. Não sei se por inveja, por quê, mas eles se incomodaram. Só que Jesus, ele já se impõe. Esse é o nosso grande problema. As pessoas se incomodam, as pessoas se metem, as pessoas fazem as coisas, só que a gente não se move para quebrar todo esse problema. Então Jesus já se impôs, porque talvez se Jesus deixasse para lá, ignorasse tudo isso, o que poderia acontecer? Rixa e briga
entre os discípulos. Então Jesus ele se impõe para que eles possam viver em harmonia. E é assim que nós temos que fazer, tanto dentro da nossa casa, em qualquer situação. Teve desavença, teve algum problema, se impõe, né? Mostra, porque cada um tem o seu lugar. E não existe o melhor, o maior, o melhor. Então, existe aqueles que estão dispostos a fazer. E é o que Jesus também está falando, né? Mais uma vez, em servir. E quem quer ser o primeiro, né? Que ele vai ter que estar disposto a servir. Jesus foi um exemplo disso. Jesus, e Marcos mostra Jesus como servo, né? Que ele veio para servir. Jesus não tinha problema com isso. Jesus cuidava de todos. O exemplo que eu quero dar para vocês é os nossos pastores. A maioria dos pastores, não digo todos, tá? Mas a maioria deixou o seu trabalho, a sua empresa para servir ao Senhor, para servir ao ministério. É muito lindo a gente ver a dedicação deles, é muito lindo ver eles no altar, Deus abençoando, é muito lindo a gente ver eles sendo usados na palavra, às vezes no louvor, mas a gente não sabe. É muito lindo ver eles sendo usados na palavra, no louvor, mas a gente não sabe o preço que eles pagaram. A gente não sabe a renúncia. Lembra que a gente tem falado bastante sobre renúncia? A gente não sabe a renúncia que eles tiveram, que eles precisaram abrir mão para poder estar à frente e cuidar de nós, porque eles cuidam de nós. Eles servem a igreja, o ministério, para cuidar de nós, né? Ministerialmente, espiritualmente, eles estão ali, orando, intercedendo. Se você precisa de uma palavra, eles estão ali, como conselheiros, né? Pastores são psicólogos e eles também têm problemas. Por isso que é importante a gente orar pelos nossos pastores, porque é um peso muito grande. Quando Jesus fala, vocês vão tomar do meu cálice, é exatamente isso. Você teria coragem de passar pelas dores do seu pastor? Você teria coragem de passar pelo que eles passaram? São lutas muito difíceis, muito dolorosas. E é o que Jesus fala para eles. Vocês teriam coragem de tomar do meu cálice? Porque o que Jesus passou, o açoite, as desavenças, as palavras contrárias, as mentiras, né? O pessoal zombando, caluniando. Ele foi crucificado, ele apanhou, arrancava um pedaço da pele dele. Porque eram chicotes que tinham pontas de metais, como se fossem garras. Agarrava assim, ó, e puxava. Imagina a dor, o desespero. Mas ele não abriu a boca. Ele ficou quietinho. E os discípulos queriam estar ao lado dele, queriam ter posição de destaque. A maioria sofreram, foram mártires. São pessoas que sofrem por levar o nome de Jesus. Eles morrem por isso. Isso se chama mártir. O mártir, ele sofre pela sua causa, né? Então, muitos foram mártires. João teve uma morte mais calma, mas os outros sofreram. Pedro teve morte de cruz. O Tiago também sofreu. Mas nada comparado ao que Jesus sofreu. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Imagina o peso terrível que foi naquela cruz. E ele não abriu a boca para murmurar e reclamar. Então, é o que Jesus pergunta. Vocês aguentariam o meu sofrimento? Não passaram a metade do que Jesus passou. Aprendemos que nós temos que servir. E sem esperar a recompensa. Sem achar que a gente pode querer exigir alguma coisa. Vamos fazer com amor, com dedicação. E esperar que a recompensa venha do Senhor. Amém? Deus abençoe a vocês.